Mas a pergunta é: o que Jesus ensina sobre o amor ao próximo? Em nosso texto aí, no verso 12, ele fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Mas olha como termina o verso 12 aí no texto. Porque esta é a lei e os profetas. Quando Jesus fala assim: você deve fazer aos homens o que você gostaria que fizesse a você, e diz, isso é o ensino da lei e dos profetas, Jesus está se referindo ao que nós chamamos de Antigo Testamento. Entenda que quando Jesus falou isso, não havia um versículo do Novo Testamento escrito ainda. Nada do Novo Testamento havia sido escrito ainda. Começou a ser escrito o Novo Testamento anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Quando ele falou aqui, escritura era só Antigo Testamento. E ele está dizendo, se vocês devem obedecer, porque isso a escritura ensina. É isso que a palavra do meu Pai ensina, amar o próximo. Mas para nós entendermos esse texto, nós precisamos olhar outros textos. Em Mateus capítulo 22, nós temos lá o Senhor Jesus sendo interrogado por um intérprete da lei. Os fariseus, escribas e saduceus queriam ver se Jesus cometia algum erro teológico. E esse intérprete da lei foi lá ver se pegava Jesus em alguma heresia, alguma falha. E aí lá em Mateus 22, verso 36, temos a pergunta do intérprete da lei e a resposta do Senhor Jesus. Mestre, a pergunta do intérprete, qual é o grande mandamento da lei? Pergunta que ele faz a Jesus. Quando ele falou lei, ele está citando o Pentateuco nosso, que chama Pentateuco. Qual é o grande mandamento do Pentateuco, da lei? E aí então Jesus respondeu a ele, no verso 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo. Ele responde e diz que amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, força e entendimento é o primeiro grande mandamento. Qual é o primeiro e mais importante mandamento da Bíblia? Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, força e entendimento. O que Jesus está mostrando é, acima de qualquer outro mandamento, o que a lei ensina e toda a Escritura? Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Quando o Senhor Jesus, ele cita isso aí, ele está citando o livro de Deuteronômio. Lá está escrito que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma e força. Veja, Jesus não está inventando nada. Ele está citando o Antigo Testamento, dizendo, desde o Antigo Testamento, desde a lei, desde o Pentateuco, desde a Torá, Deus está mostrando que Ele tem que ser amado de todo o coração, força, alma e entendimento. Esse não é um ensino do Novo Testamento exclusivo. E o ensino do Novo Testamento é baseado no ensino do Antigo Testamento. O primeiro e o principal mandamento é amar o Senhor nosso Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Se você perguntar para as pessoas não cristãs, ou que se dizem cristãs na rua, qual é o principal mandamento do cristianismo? Amar o próximo como a si mesmo. Tenho certeza. A maioria vai dizer isso. Porque é bonito. Não, para mim cristianismo é amar o próximo. Para mim cristianismo é fazer o bem ao outro. Mas veja, Jesus não disse isso. Primeiro e principal mandamento é amar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Segunda parte da resposta de Jesus no mesmo texto. Aí ele diz, o segundo, semelhante. Não é o principal, é semelhante, é baseado, é fundamentado no primeiro. Não é importante igual ao primeiro, mas a sua importância deriva do primeiro. É por causa do primeiro que o segundo é importante, e não o contrário.
Então diz, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora então ele mostra isso, e ele está citando Levítico quando ele fala isso. Lá em Levítico 19, 18 diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus fez foi citar o Antigo Testamento. Ele não inventou nada também aqui. Ele está só repetindo o que já está na Escritura. Mas observe o seguinte, ele está dizendo que o principal mandamento é amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. O outro, derivado desse, semelhante a este, governado por esse, regido por esse, é amar o próximo como a si mesmo. Pensa comigo. O que ele está dizendo é, a única maneira de você amar o próximo é se primeiro você amar quem? O Senhor. Se você não amar o Senhor, você não ama o próximo. Você ama só a si mesmo. É isso que ele está mostrando. Quando nós olhamos essa ordem, essa interpretação que Jesus faz, essa resposta que ele dá, nós vemos que nós devemos amar o Senhor porque nós somos criados para Ele. É nele que nós encontramos a nossa identidade existencial humana. Sem o Senhor nós somos desumanizados. Você já viu que está tendo agora uma onda de homens e mulheres, põe uma máscara de cachorro e diz que se identifica com cachorro? Com porco? Com gato? Ainda faz miau ainda. O homem vai perdendo a sua humanidade. Não, você já, pensa comigo, há 12 anos atrás, quando eu vim para você imaginava um negócio desse? Nem eu imaginava nas minhas críticas à cultura que eu sempre fiz aqui nesta igreja. E às vezes visto como exagerado. Nem imaginava um negócio desse. O camarada coloca uma máscara de cachorro e diz que, não, quando eu ponho essa máscara eu me transformo. Aí eu me sinto um uau. Isso aí é sanatório. Isso é psiquiatria. Isso é loucura. Francis Schaeffer já dizia que quando o homem abandona Deus, vira as costas para Deus, ele enlouquece. Não é isso que Paulo diz em Romanos 1? Adoram a criação ao invés do Criador. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos em seus próprios raciocínios. Quando nós adoramos e amamos o Senhor, nós encontramos a nossa verdadeira identidade humana. E quando nós adoramos o Senhor verdadeiramente, nós amamos o próximo verdadeiramente. É isso que Jesus está dizendo. Agora, continuando aí no texto de Mateus 22, a terceira parte da resposta de Jesus é, quando ele diz, o primeiro principal mandamento é amar o Senhor. O segundo semelhante é amar o próximo. Aí ele diz o seguinte, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele diz, é como se Jesus dissesse, lembra que eu falei lá no começo? O que era a Bíblia nos dias de Jesus? Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento ainda. Então vamos pegar o seguinte, é como se Jesus dissesse o seguinte, toda a Bíblia, toda a Escritura, toda a palavra do meu Pai, ensina duas coisas principais, que regem as demais. Amar o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos é a essência de tudo que está na Escritura. Disso depende não só a lei, mas os profetas. Agora olha para Mateus 7,12, se não é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Antigo Testamento. É a ordem do Antigo Testamento. Só que aqui nesse texto, ele está falando do amor ao próximo. Por que ele está falando aqui do amor ao próximo? Porque do verso 7 ao 11 ele falou do amor ao Senhor. Não falou de nós pedimos ao Pai? Não falou para a gente buscar, bater a porta? Para quem? Para o Pai. Isso não é amor ao Pai? Então ele resumiu na prática os dois mandamentos aqui. Do verso 7 ao 12 está dizendo, amar meu Pai é você pedir para Ele, suplicar para Ele, buscar Ele, clamar a Ele e depender dEle. Isso é amor. E semelhante a isso é você querer fazer para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. Ficou mais claro agora?